Olá, tudo bom? Trazer nesse vídeo para você alguns temas, sugestões de temas para você que ainda não começou a fazer o seu TCC na área de direito, ok? E esses temas são temas relevantes. Uma das questões mais importantes na hora de você escolher seu tema é a relevância. Primeiro, você tem que ser uma área que você gosta, ok? Depois vamos ver a relevância do seu tema. Na área do direito penal há muitas celeumas, muitas discussões. Isso é muito bom. Então, o seu tema também tem que ter discussão. Tem que ser um tema que tem discussão, que tem celeumas, tem posições contrárias e a favor. Isso vai ajudar você a fazer o seu desenvolvimento também, o seu referencial teórico. Isso é muito importante, ok? Porque você escolher um tema que já... não é o tema que já está batido, mas um tema, por exemplo, que já está bem delimitado na área do direito. Vou dar um exemplo aqui do casamento homoafetivo. O Supremo já deu decisão unânime, porque já formulou, deu uma repercussão naquela decisão, transcendência dos motivos determinantes da ratio decidente, chamado. Então, através dessa transcendência, deu um caráter erga omnes àquilo que seria apenas interpartes. E a partir de então, fez um regulamento CNJ e aí estão fazendo casamento no cartório, etc. Então, você falar e defender que deve casar os homoafetivos é um tema que já tá passado. É assim, está passado porque já tem decisão suprema, já tem legislação, ok? Você poderia até defender o contrário, aí já seria um mestrado, um doutorado, ok? Já na graduação, pós-graduação, não aconselharia você fazer isso, porque você não teria argumento suficiente e conteúdo, porque geralmente é 30 a 70 páginas, uma monografia, um TCC de graduação, de pós-graduação, para você defender isso. É um tema já batido. E, além do mais, quando você quer tratar de algo que já é pacificado, qualquer área, aí você vai receber críticas, duras críticas. O seu examinador, o seu professor, já vai olhar para você, não vai olhar bem. Você teria que ter muito bem, escrever muito bem para você, então, produzir o seu trabalho. Então, escolha temas que têm celeuma, temas que têm celeumas. Qual é temas que têm celeuma? Ou seja, temas que têm discussão, tem posições contrárias a favor, ok? Tem celeumas. Esse é o nosso conselho para você. E aqui alguns temas de direito penal. Você que gosta da área de direito penal, então vou deixar aqui alguns temas da área do direito penal para você então aprender e produzir esse tema. E primeira coisa, você tem que gostar da área do direito penal, não escolha o tema porque estamos te sugerindo, alguém te sugeriu. Se você É bom você produzir, escrever algo que você gosta, até porque isso vai te ajudar a impulsionar quando você se formar, for estudar para concurso, for advogar, e aí você já vai ter uma tendência, um conteúdo, algo que você já tem estudado, lido sobre aquilo. Seu TCC vai te ajudar também, porque você já vai ler matérias e vai te ajudar na sua profissão, ok? Então, no direito penal, o que temos aqui de relevante? Tem que ser relevante e atual. Não precisa ser atual para você ser aprovado, mas atual vai te dar uma nota. E se você quiser nota 10, tema atual. Tema atual é algo que vai te impulsionar, que vai te ajudar para sua aprovação. Quando você fala então de um tema que já tem batido, já passado, já falou, mas tem algo agora, novidades, novas decisões sobre aquilo, maravilha, ok? Por exemplo, presunção de inocência para o condenado a pena privativa de liberdade em segunda instância. É uma sugestão de tema do direito penal. Isso foi em final de 2019, quando o ex-presidente foi solto, ok? Sem entrar no mérito político, aqui é questão jurídica. O que aconteceu? O Supremo já tinha decisão há muito tempo, e depois ele mudou a decisão, e todas as pessoas foram presas, o ex-presidente também estava preso com base nessa decisão, e do nada o Supremo então mudou, sendo praticamente a mesma composição da turma, simplesmente eles, o que já tinha decidido, eles foram lá e mudaram, ok? Então é um tema ainda relevante para 2020, 2021, porque é um tema ainda que tem discussão, apesar do Supremo ter decidido sobre isso, não foi maioria, não foi unanimidade. Lá nos votos tem muito argumento, você vai usar, vai pegar
Se você usar esse tema aqui, você vai ter todo o seu material, tá? Não falei que eu te contei não, mas você vai ter todo o material só com os votos deles, porque ele lá cita várias doutrinas, cita doutrina internacional. Você foi lá nos votos dos relatores, no voto do relator, nos votos dos ministros, você vai ver que cada um fez seu voto e ali você vai tirar argumento para você fazer o seu TCC, seja defendendo a constitucionalidade da presunção de inocência, você sendo defendendo a não constitucionalidade da prisão privativa de liberdade. Ou seja, você pode falar que é constitucional a prisão automática do condenado, a pena privativa de liberdade em segunda instância, ou você falar que não é constitucional, e uma sugestão de um tema ainda relevante para você falar, mas tem muita gente falando sobre isso e tal. Mas se tem muita gente falando sobre isso é porque é um tema que ainda está em debate. Se tem muita gente falando é porque ainda está em debate, está em discussão. Logo, vão mudar a composição do Supremo e logo esse entendimento vai sair ou vão fazer uma lei. Já tem projeto de lei, ok? Isso que é interessante. Já tem projeto de lei para defender a legalidade da prisão em segunda instância, que não fere o princípio da presunção de não culpa ou da presunção de inocência. Então, é um tema muito interessante, um tema bom para você falar. Daqui para lá, seja qual for, se criar o projeto de lei, e você começar a falar, se o Supremo mudar, você vai ter argumentos. Se você falar que é constitucional ou não, ok? Você vai formular que é constitucional, você vai formular a sua questão problema. Se é constitucional a presunção de inocência, a prisão automática decorrente da condenação em segunda instância, depende da privativa de liberdade do condenado. Pode formular assim uma questão problema, uma pergunta, e você vai trabalhar, dizer que é ou não é. Okay? É um tema ainda que está em voga, um tema que ainda está em voga. Outra coisa, também que falado, está tendo discussão sobre a minoridade, querem diminuir a minoridade penal, e é um tema que ainda continua em discussão, não parou. E hoje, no nosso sistema penal, eles seguem um critério chamado biológico de aferição de imputabilidade. E por menor de idade é uma presunção biológica de que o menor de 18 anos é uma presunção absoluta de júri de que o menor de idade ele não pode ser punido criminalmente. Ele não pratica crime. Ele pratica uma infração uma infração correspondente ao crime, né? Uma infração disciplinar correspondente ao crime, né? Lá no ECA. Enfim, então falar desse sistema, que tem nesse sistema? Muitos defendem que não tem como mudar, que seria uma cláusula pétrea, um direito indisponível do menor, um direito individual, e ele não poderia a Constituição mudar por emenda constitucional. Então você pode levar para o lado constitucional, vai atacar mais a questão das cláusulas pétreas, a questão constitucional, tanto para o direito penal, que você vai falar que o sistema pode mudar através de uma lei, que não tem como você falar que é um direito do menor, ok? Até porque as pessoas estão evoluindo cada dia mais, a modernidade está avançando, os menores de 15 e 16 anos de hoje não são os menores de 16 a 10, 20 anos atrás, mudou muita coisa, as informações, enfim. Então ainda é um tema legal, relevante para você trabalhar, ok? Então você vai formular sua questão problema através do tema, se é falar da constitucionalidade, da cláusula pétrea ou não, ou do sistema biológico. Aqui no sistema biológico, para quem estuda direito penal, existe o sistema biológico, psicológico e biopsicológico de aferição da imputabilidade. Aqui também um tema legal, você vai falar dos 3 sistemas, você vai falar qual sistema que adota o menor. Hoje, a maioria da doutrina fala e defende que é uma cláusula pétrea. Só que a maioria da doutrina é uma questão complicada. Quando você fala maioria de doutrina, como é que se mede qual é a maioria da doutrina? Você pega 2, 3 professores que defende, outros 2 que não defendem o contrário e fala que é a maioria, entendeu? É complicado você falar hoje maioria, ok? Então você tem que pegar hoje a doutrina que mais tem credibilidade e ver qual é a posição deles, para você falar qual é a maioria da doutrina adota ou não, entendeu? Tem muita doutrina escrevendo, existe muitos doutrinadores, uns seguem a orientação de uns, outros seguem a orientação de outros. Para você falar qual é a maioria da doutrina, tem que ser uma coisa assim que realmente tenha prevalência, ou seja, quase todas as doutrinas falam que é dessa forma.
uma ou outra fala que é de outra forma e defende de outra forma. Aí sim, você pode falar que tem a maioria da doutrina e citar com a doutrina que fala. Que a gente vê um erro na área jurídica falar, a maioria da doutrina cita, a maioria da doutrina não tem como você falar com a maioria. Se for começar a concatenar as posições de cada doutrinador, você vai ver que às vezes se iguala, não dá para falar que é a maioria. Okay? Então a maioria é que está praticamente unânime, que nada vai ter unânime no direito, nunca, ninguém vai ser unânime no direito. Sempre vai ter discussões, um vai pensar, sempre, nunca vai ter unanimidade, correto? Concorda? Nunca vai ter unanimidade. Então, aquilo que é praticamente unânime, você pode falar, a maioria da doutrina adota assim, ok? Vamos seguir. Outros temas, sugestões para você começar a falar. Tá aqui, lockdown, é um tema hoje relevante. Você pode levar para o lado também constitucional, lado penal. Lockdown, que é aquele fechamento, chama-se confinamento, né? Decorrente da pandemia, decorrente do Covid. E o direito de ir e vir, porque isso está feito em municípios, tem feito isso. E aí tem uma discussão se fere o direito constitucional ou não, porque na Constituição não há exceção ao seu direito de ir e vir. Não existe. A única, na verdade, há exceção. Há exceção ao estado de sítio e estado de defesa. A única exceção constitucional que permite você limitar o seu direito de ir e vir, permanecer. Então, falar dessa questão do lockdown, da constitucionalidade, do direito penal, né, relacionada a isso, porque tem punições, aí você vai seguir o seu estado, você segue o seu município, cita alguns ou dois municípios, e você vai falar da constitucionalidade ou não, você vai falar da questão do direito penal relacionado a isso, o direito de ir e vir, que não pratica enfim, você vai defender, tem argumento para você defender, tem argumento para você não defender. No meu entender, eu acho que tem mais argumento para você defender a inconstitucionalidade do lockdown, porque o direito constitucional não prevê exceção ao seu direito de ir e vir, a não ser aqueles casos de estado de sítio, estado de defesa. Aí você vai trabalhar com isso. Um tema relevante, tudo que você vai falar hoje relacionado à Covid, a paralisações decorrendo do Covid, né, da pandemia, é um tema relevante, que vai ter em 2020 muito tema sobre isso, porém cada um vai ter o seu segmento, só que vai ter bastante discussão jurídica sobre esse assunto. Um tema ainda que tem grande discussão é acidente de trânsito, dolo eventual culpa consciente, também é um tema que continua bastante relevância, casos e mais casos, leis e mais leis que vão ser mudadas sobre dolo eventual e culpa consciente no crime de trânsito. Se quiser falar sobre isso também, é uma das nossas sugestões de tema. Obrigatoriedade do uso de máscara, feita por municípios e estados, relacionado ao crime 268 do Código Penal. É o crime lá de questão de vigilância, para quem tem doença, que fica propagando, depois você vai ler lá para você entender. Tem lugares, por exemplo, no Distrito Federal, que ele obrigou e citou o artigo fazendo menção assim, se você não cumprir ou não usar máscara, você está praticando esse crime aqui, ó, 268. Ok? E isso é um absurdo, porque primeiro tem a questão constitucional que você pode levar da obrigatoriedade, se ele tem competência ou não para editar numa norma dessa monta, que seria a discussão que é competência da União, não seria o Estado e município competente para isso. Aí tem argumentos nos constitucionalistas para você trazer sobre isso. E também você falar do artigo 268, ou falar de algum dos artigos lá que tem 266, 2007, 2008, né? Tem que falar da questão de contaminação. Isso pratica esse crime, 268 do Código Penal, quem já está contaminado e fica propagando, sabidamente quem está contaminado. Aí você vai trabalhar, falar do tipo objetivo, explicar o artigo 268, quais são o bem juridicamente tutelado, explicar o que é o artigo 268 e que defender praticamente, lógico, o uso obrigatório de máscara não incide crime 268, ok? Se você quiser defender o contrário, aí fica ao seu critério, mas eu pensei que é difícil argumentar essa questão do 268. Então, um tema muito legal para falar do seu TCC, você falar da obrigatoriedade, ok? Não defendendo se não deve ou não deve, ok? Não ir para o lado médico, que discute, ter máscara, enfim, para o lado jurídico, não é para o lado jurídico,
e depende da questão do lado jurídico. Muitos outros temas para o seu TCC. Vamos ver se temos aqui algum tema relacionado. Aqui falando de direito constitucional, falando do lockdown, da pandemia, direito constitucional de ir e vir, do Covid também e da questão religiosa, porque muitos cultos foram fechados. Também a Constituição não prevê nenhuma exceção para você fechar o seu culto religioso. Pelo contrário, até pessoas podem fazer provas ou qualquer outra coisa, ninguém pode ser impedido por questões religiosas. Nada e nada pode ser impedido por questão religiosa, óbvio. Nada que é imoral, que pratique. Tem umas exceções que eles falam do decorrente do direito geral, daquilo que é, decorre de uma razoabilidade, da moral de bons costumes. Mas se você for ler lá do direito ao culto religioso, você vai ver que não tem exceção nenhuma. Então, quem quiser falar também dessa questão relacionada ao Covid, que houve paralisação por municípios, estados, e impediram praticamente as pessoas de cultuar. Pessoas que foram até na igreja, tem vídeo na internet, pessoas que foram na igreja e tentando fechar a igreja, ele estava com 2, 3 membros, na igreja católica, enfim. Então, é um tema relevante para você falar no seu TCC, na sua monografia, no seu artigo científico. Falar também das competências regionais e locais no combate à pandemia, que foi retirado da União, a competência máxima de tratar de um assunto, e houve uma decisão do Supremo em sede liminar, que deu uma liminar, né? Deu uma decisão em sede liminar, falando que os municípios e estados também têm competência para tratar de outros assuntos no combate à pandemia. E aí, aqui está a discussão se tem competência ou não. Se você for lá na Constituição, vai ver a questão também relacionada ao fechamento de comércio, um tema também relevante, porque tem lei nova relacionada falando disso, falando do comércio, a lei que fala que os municípios e estados não podem fechar o comércio. Esse tem uma lei federal, uma discussão também legal que levaria para o seu TCC, uma discussão boa, ok? Vamos, no próximo vídeo, vamos fazer mais dicas para o seu TCC. Gostou? Clica em OK, nos segue, nos acompanha e conheça um pouco mais do nosso trabalho, ok? Até mais, bom trabalho e